Olá, queridos. Eu gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus para nossa meditação, que se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 5, que diz dessa forma: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito era um gentil convertido, ligado ao ministério de Paulo, que durante a segunda e a terceira viagem do missionário e apóstolo Paulo ficou em Creta. E depois de um tempo que esse jovem pastor estava nessa igreja gentílica de Creta, recebeu essa carta do apóstolo com algumas incumbências, com algumas ordenanças do apóstolo. E, resumindo a questão, Paulo tinha alguns interesses de forma bem declarada nessa carta. O primeiro interesse de Paulo era que Tito colocasse em ordem a casa, colocasse em ordem a igreja, organizasse a igreja. Até porque Deus não vai usar coisas que estão desorganizadas. Deus prioriza organização. Deus prioriza ordenamentos. Deus prioriza limpeza. Essa organização que o apóstolo Paulo vai incumbir Tito de realizar, vai iniciar pelo altar da igreja. Paulo tem a preocupação de pedir a Tito que ele realize uma limpeza no altar, retirando os falsos mestres, retirando os falsos líderes, retirando aqueles que proferem mentira do altar da casa do Senhor. Em seguida, Paulo vai pedir que Tito estabelecesse presbítero. E esse pedido é especial, porque não é qualquer um que pode ser presbítero. Segundo Paulo, ele fala a Tito que esse presbítero deve ser irrepreensível, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ser honesto, hospitaleiro, e vai elencar várias características positivas que um presbítero deve possuir. Ou seja, essa organização da casa do Senhor vai iniciar pelo altar. Essa limpeza vai iniciar pelo altar, com alguém que tenha comprometimento com o ensino, com alguém que seja irrepreensível, com alguém que dê exemplo para a sua casa antes de pegar o microfone na igreja. A segunda preocupação de Paulo é concernente o relacionamento dos irmãos dentro da igreja. Como devia ser esse relacionamento? No capítulo 2, nós vamos ver que Paulo vai falar no versículo 5 que esse relacionamento deve ser moderado a ponto de as mais velhas, os mais velhos, ensinarem os mais novos. Ou seja, esse relacionamento tem que ter equilíbrio e tem que ter humildade, tanto para ensinar como humildade para aprender. Ou seja, após a organização do altar, deve haver uma organização na relação entre os irmãos. Deve ser uma relação de comunhão, de humildade, de parceria e também de partilhamento, de compartilhamento de conhecimento, onde as mulheres mais velhas deviam ensinar com exemplo e com palavras às mulheres mais jovens como se comportar diante de sua casa, diante da igreja, com os seus maridos e por aí vai. E para finalizar,
Paulo vai falar como deve ser ou como devia ser o relacionamento dessa igreja com a sociedade. E é aqui o ponto mais importante que nós temos que analisar. No capítulo 3 e no versículo 1, Paulo fala a Timóteo que ele ensine na igreja que os irmãos da igreja se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Isto é, Paulo pede que o pastor Tito ensine sua igreja a organizar o altar, porque o fogo parte do altar, o ensino parte do altar, o alimento parte do altar, a nutrição de uma igreja sadia parte do altar. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer um que deva ocupar o altar. Em segundo lugar, ele vai falar sobre o relacionamento dentro da igreja. Como deve ser esse relacionamento? Esse relacionamento deve ser de constante aprendizado, até porque a Bíblia nos chama de corpo de Cristo, onde um depende do outro. Um membro depende do outro membro para sobreviver. Isto é, a igreja deve andar em comunhão, em constante aprendizado. Aprendei uns com os outros. Portanto, deve haver humildade para ouvir, aprender e também humildade para ensinar. E por último, não menos importante, o nosso relacionamento com o mundo cívico, com o mundo civil, com a sociedade, com o sistema fora da igreja. Paulo ensina ao jovem pastor que ele, que está em Creta, ensine os irmãos a obedecer às autoridades. Segundo a Bíblia, nenhuma autoridade é constituída a não ser por Deus. Toda autoridade é constituída segundo a vontade divina. Se eles estão lá, nesta posição, é necessário que quem se diz obedecer à palavra de Deus, quem se diz acreditar no Evangelho de Cristo, deve obedecer. É claro que em Atos 5:29, a gente precisa analisar esse texto também, se essas autoridades pregam conteúdos antibíblicos, a gente deve observar, analisar, porque se foge o que está escrito na palavra de Deus, a gente deve primeiramente obedecer a Deus, depois os homens. Mas é um mandamento bíblico, a gente precisa se sujeitar aos principados e potestades. E outro menos importante é que esse cristão, diante da sociedade, deve estar preparado para executar toda e qualquer boa obra, a qualquer momento. O cristão deve estar preparado a executar o bem, a falar o bem, a fazer o bem, a praticar o bem, a sair da teoria, do campo teórico e ir para o campo prático. É isso que Deus requer de nós. E é isso que Paulo requeria do jovem pastor Tito, que ele colocasse as coisas em ordem, do altar até a representação da igreja diante da sociedade. Não existe uma representação boa da igreja diante da sociedade se não houver alguém que ensine o genuíno evangelho no altar.
Não existe uma representação de uma igreja fervorosa, cheia do poder, cheia da autoridade, defendendo seus valores morais, éticos, se não houver alguém capaz para ensinar no altar. Tito, então, deixa bem claro em sua carta que essa organização inicia do altar, mas não é só responsabilidade da liderança. Essa organização da igreja também cabe aos membros, cabe aos liderados se unirem, falarem a mesma língua, remarem na mesma direção e, por fim, fazer a diferença diante de uma sociedade corrupta, diante de uma sociedade que cada dia mais se distancia dos valores cristãos. É nessa hora, é nesse momento que o evangelho tem que fazer a diferença. Porque se eu ligo a luz no dia, durante o dia, ela não vai fazer tanta diferença assim. Mas se eu ligo a luz durante a noite, ela vai fazer a diferença. Nós somos a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, nós temos que fazer a diferença. A diferença. E não sermos iguais ao mundo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ore por nós. Amém.